Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra nós estarmos aqui juntos na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros, aonde hoje nós vamos estar falando em um tema extremamente espetacular. Nós vamos estar falando em um tema chamado honra. Bom, como esse tema pode ser tão importante e pode ser uma chave para você agora alcançar o favor de Deus na sua vida. Eu particularmente quero dizer que desde o dia em que eu conheci verdadeiramente o que significa essa palavra honra perante a palavra do Senhor, certamente a minha vida mudou e o meu ministério também. Então eu quero te convidar para que você possa abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, o versículo 55 a 58, por gentileza. Vamos lá? Pegue o seu papel e a sua caneta e agora a gente vai estar caminhando para esse crescimento. Mateus capítulo 13, o versículo então agora é o 55 a 58, que vai estar nos dizendo assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois tudo isso? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Versículo 58, texto-chave que fala aqui, diz assim: E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meus amados, você precisa entender nesse momento a narrativa do que o Senhor Jesus Cristo estava agora em sua cidade, pronto para estar operando diversos milagres e maravilhas na vida de grandes pessoas, mas, no entanto, as pessoas não lhe davam crédito. Estavam questionando por vezes, por exemplo, não é este que foi lá há poucos dias e consertou o pé da minha mesa? Como é que agora ele tem tal autoridade? Muitas vezes na nossa vida nós passamos por esse mesmo sentido, aonde nós desonramos uma pessoa que adquiriu um nível de autoridade constituída e agora a gente fica questionando: poxa, mas o fulano de tal, deixa eu te contar uma coisa, o ministério dessa pessoa, mas antes disso, essa pessoa era isso, 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 isso. Essa é uma forma grandemente de nós estarmos desonrando a vida dessa pessoa, a unção que está na vida dessa pessoa. Seja uma unção ali agora espiritual, ou seja uma capacitação, por exemplo, para o governo, para a presidência, para a para o governo do estado, por exemplo, para ser vereador, para ser prefeito, tudo isso, toda a autoridade foi constituída por Deus e Deus jamais vai estar errando em relação a isso. Mas será que isso é bíblico? Abra comigo, por gentileza, em Romanos, capítulo 13 e o versículo 1 e 2. Vamos lá? Cartas aos Romanos, capítulo 13, o versículo 1 e 2. Vai estar nos dizendo assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e há potestade que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Você consegue ver, amado, que nós estamos falando aqui que toda autoridade foi constituída por Deus? Mas agora, toda autoridade constituída por Deus. Então significa que um dos maiores ladrões, por exemplo, que teve, né, no Brasil, comprovado pela justiça e tudo, essa pessoa agora foi autoridade, foi comprovada por Deus? Sim, Deus comprovou essa autoridade, Deus autorizou essa autoridade na vida dessa pessoa. Deus levantou essa pessoa para o governo. Agora, a pessoa tem o seu livre-arbítrio de poder estar manifestando do jeito que ela quer. Porque Deus não criou robôs, mas ele trouxe ali o plano dele. Todos nós temos o nosso plano, todos nós temos um livro escrito em nós, sobre nós, para que nós possamos estar agora manifestando o propósito nosso aqui, terreno aqui na terra. Agora nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo para estarmos ouvindo isso. E dessa forma nós entendemos que sim,
toda a autoridade foi constituída por Deus. Então nós precisamos, como homens de Deus, como filhos maduros, agora nós temos o cuidado, por exemplo, quando nós estamos falando algo em relação às autoridades, seja ela qual for, seja o professor na escola, seja o mestre, seja o teu pastor, a tua pastora, seja a pessoa que foi constituída como líder de jovens, como líder, por exemplo, do departamento infantil, líder do coral, líder de um grupo de louvor. Esse líder, ele merece estar agora recebendo a autoridade que o Senhor colocou na vida deles, mas ele merece ser agora constituído em honra, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Deus não erra nesse tipo de autoridade. Agora, outra coisa que é muito importante para que nós possamos entender em relação a isso é o que está escrito em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele está dizendo que nós fomos agora transladados de um reino das trevas para um reino de luz. Então, vai estar dizendo assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em luz. Então, quando nós conseguimos entender que nós fomos agora resgatados de um reino de trevas para um reino de luz, significa toda a narrativa que nós temos aqui na Escola da Ruios. É quando, por exemplo, na primeira dispensação, lá em Adão e Eva, aonde, por exemplo, Adão e Eva eram vivificados em Cristo, em Deus, e automaticamente eles tinham livre acesso a ponto do próprio Pai descer para falar com eles na virada do dia. Agora, quando eles decidem pecar, eles ali estão agora criando um muro de inimizade entre o ser humano e Deus, porque foi a sua decisão que acabou fazendo isso. Então eles ali entraram em um reino de trevas, porque eles foram mortos espiritualmente, porém ainda no nível da alma e no nível do corpo, viveram aproximadamente 930 anos Adão e Eva. Ali eles constituíram um muro de inimizade entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. E é por isso, por exemplo, que nós agora nascemos no pecado. Nascemos, sim, num reino de trevas que é governado por Satanás. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6, diz que o Deus dessa era, chamado Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, todo aquele que ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, que veio e morreu e se entregou na cruz por nós, levando toda a maldição, levando todo o pecado, levando toda a enfermidade na cruz. Esse mesmo Deus, foi Ele, por exemplo, que nos trouxe agora a autoridade de nós estarmos sendo resgatados de um reino de trevas para um reino de luz. Em que maneira? Em que nível? No nível do Espírito. Porque quando confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, nós somos agora vivificados, um espírito que estava morto, escravizado da alma e os nossos desejos, do qual Satanás, o Deus dessa era, fica incluindo em todas as pessoas, olho por olho, dente por dente, e automaticamente agora nós somos vivificados para estarmos junto com a natureza de Cristo em nós. E é isso que fala a palavra. Então agora, quando nós somos resgatado de um reino de trevas para um reino de luz, nós conseguimos andar no nível de honra nos dias de hoje, mesmo assim a gente olhando ao nosso derredor e a gente vendo tanta desonras, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, seja no ramo corporativo, em qualquer área, você consegue contemplar a desonra em cada hierarquia, né? Então a gente consegue estar vendo isso. Então, eu quero colocar aqui um exemplo negativo que está lá em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, abra comigo aí, por gentileza, o Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ver aqui. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 7 a 9. Vai estar dizendo o seguinte: Então o feriu aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Versículo 9: E saiu, e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas,
as da segunda sorte e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, o profeta, dizendo: Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Olha só, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Você entenda, amado, que nós estamos agora caminhando em um processo. Qual que era o processo? Ali, no reino de Israel, não havia reino antes de Saul. Antes de Saul, Deus levantava o período dos juízes, aonde, por exemplo, houve Sansão, Baraque, Jefté, Débora, né? A gente consegue ver tantos juízes que foram levantados naquele momento. Então, assim, Israel passava por um ciclo. O ciclo é, eles começavam a adorar a Deus, depois paravam de adorar a Deus e Deus levantava um juiz e após isso eles se arrependiam então e entravam nessa área de poder estar adorando ao Senhor novamente. Agora, no entanto, encerrou-se esse ciclo porque o povo tinha clamado e Deus levanta a Saul. Para o quê? Para que vá agora e seja rei sobre todo Israel, já que eles renunciaram a um rei que era o único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles renunciaram a esse rei para ter um rei terreno, um rei de carne e osso. Agora eles levantaram então a Saul, só que Saul ele acaba desobedecendo ao Senhor. Saul não tinha um espírito inclinado ao Senhor. Saul, por vezes, ele estava muito mais preocupado com o seu ego do que realmente poder estar agora obedecendo ao Senhor, a ponto, por exemplo, de ele querer sacrificar e ele ouvir uma narrativa lá pelo versículo 26 em diante, aonde o Senhor está dizendo o seguinte: por um acaso, melhor para o Senhor é obedecer do que sacrificar. Então você consegue entender que a obediência é muito bem vista. A honra àquela autoridade que o Senhor entregou em sua vida, Saul, é muito mais importante do que todo e qualquer sacrifício que você possa estar fazendo. Era isso que o Senhor estava falando para ele. E por isso, nós precisamos entender que esse é um exemplo negativo de alguém que desonrou ao Senhor com as suas atitudes, mesmo recebendo algo tão lindo que era para ser o quê? O rei de toda Israel. Então nós conseguimos entender que esse processo acontece na vida de muitas pessoas. Mas agora sim, eu quero colocar também um exemplo de um centurião romano. Um centurião era um homem que cuidava de uma centúria, ou seja, 100 homens romanos, no qual ele estava ali obedecendo e honrando ao Senhor. Então eu quero te convidar para que você possa abrir comigo em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. O versículo vai ser o 8, o capítulo 8, versículo 5 a 9, 5 a 13, perdão. No versículo de 5 a 13, você vai estar vendo que a história em que Jesus está entrando em Cafarnaum agora e vem esse homem, o centurião romano agora clamar pelo seu servo, porque o seu servo está agora terrivelmente doente. E ele diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois eu também sou um homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. É tão importante isso porque esse centurião ele honrou o Senhor Jesus Cristo com a sua autoridade, com a unção que o Senhor Jesus Cristo estava ali, a ponto de ele entender o seguinte: esse homem com uma palavra só, ele pode estar curando esse meu servo. Então a gente pega dois tipos. Por que o centurião agora estava rogando por um servo? Se simplesmente ele poderia trocar por outro, é porque esse servo também o honrava. Então era algo recíproco, era algo mútuo entre os dois para o quê? Para um estar clamando pelo outro, por quê?
porque o que estava violentamente agora paralítico e atormentado era um homem, por exemplo, que o centurião considerava na vida dele, a ponto de ele chegar até o mestre e perguntar por isso, pela cura desse homem. Então, você consegue entender que aqui nesse texto-chave, Jesus agora se sentiu honrado, operou um milagre sem ter ido lá, e olha o que ele diz que nem todo Israel ele viu um homem com tal fé como essa. Então, a fé, juntamente com a honra, fez mover agora o milagre, fez mover o favor de Jesus na vida do seu servo. Então, é isso que nós precisamos ter fé baseado com a honra, para que nós possamos agora estar movendo-nos mais e mais para o caminho do Senhor. Então, é isso que faz com que nós possamos estar crescendo mais e mais. Em Romanos capítulo 13, o versículo 7, você vai ver agora uma outra narrativa que vai estar dizendo assim, Romanos capítulo 13 e o versículo 7, que diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A palavra está falando, por exemplo, para que nós possamos estar honrando aqueles que têm honra, para que nós possamos ter temor a quem que nos gera temor, e que nós possamos também pagar os nossos impostos também diante do Senhor. Então, por isso que a palavra fala assim em Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora ele está falando em Romanos capítulo 13, dizendo o seguinte: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Ou seja, está dizendo o seguinte: honra as leis da terra e também honra as leis do céu. Então é isso que nós precisamos entender, esse caminho que é extremamente importante. Mateus capítulo 10, vamos lá, em Mateus, você vai abrir comigo novamente em Mateus, o capítulo 10, ele vai estar dizendo assim: recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer, olha o texto-chave, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha a relevância de você estar servindo um copo de água fria para o seu próximo. É quando você consegue estar honrando a vida dessa pessoa de uma maneira tão especial, a ponto de você agora estar gerando neles um processo de honra, mas você também recebendo galardões do Senhor. Porque, amados, essas recompensas virão do Senhor, tanto em vida quanto também na eternidade, quando nós receberemos, por exemplo, o nosso tribunal, que não é, por exemplo, para a condenação, mas é para nós estarmos recebendo os nossos galardões no Senhor. Então, abra comigo, por gentileza, em Mateus agora, já que a gente está em Mateus, Mateus capítulo 3 e o versículo 13 a 16. Vai estar dizendo assim, é uma história de João Batista agora, entendendo exatamente qual é o seu ministério. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram um céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você consegue ver agora a autoridade de João Batista, aonde ele era o cara, ele era o famoso do Instagram. Agora ele deixa tudo isso, porque todo mundo vinha para ser batizado por João Batista. Agora ele deixa isso tudo de lado, reconhece a autoridade no nível do Senhor Jesus Cristo, e ele diz o seguinte: você tem que me batizar, e você vem a mim para que eu lhe batize. E Jesus agora honrando a vida de João Batista, o seu ministério e o seu momento, Jesus agora é batizado por ele, porque assim teria que ser feito.
Então Jesus agora, ele primeiro se submete agora a João Batista e após isso, após ele ser batizado, agora o Espírito Santo que está ali testificando e agora começa um novo caminho na vida de João, na vida de Jesus. Então, com isso você consegue entender o processo, por quê? Logo à frente Jesus está vindo e João Batista olha e diz o seguinte: eis que vem, num outro dia isso aconteceu, né? Eis que vem o Cordeiro de Deus. João Batista está dizendo isso. Eis que vem o Cordeiro de Deus. João Batista está reconhecendo, em forma de honra, o ministério de Jesus. Sabe, meus amados, isso é muito importante você entender que a honra caminha junto com a vitória para atrair o favor de Deus em sua vida. João Batista agora estava honrando a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo 1 a 16, você vai ver mais um exemplo de o Saulo pegando cartas, por exemplo, em Damasco, para poder ir agora estar terminando com uma tal seita que estava acontecendo, e a tal seita era os cristãos, o cristianismo. Para o quê? Para entender que essas pessoas estavam rompendo todo o processo da lei. Agora, Saulo ele sai indignado e furioso. Mas a palavra do Senhor fala, e você conhece essa história. A palavra do Senhor fala, por exemplo, que Saulo ele cai do cavalo com uma luz que chega até nele e por 3 dias ele fica cego. 3 dias ele não come, 3 dias ele fica orando. Por quê? Porque ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo a ponto do Senhor dizer o seguinte: ei, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele entende isso, há uma virada de chave agora no ministério de Saulo, a ponto de ele ser trocado o seu nome para Paulo. Então, diante disso, olha só, é falado com um homem chamado Ananias, e dizendo: Ananias, vá até a rua direita, lá estará um homem, por vezes chamado Saulo, que estará orando, e ele sabe que você estará chegando, para que você imponha as mãos sobre ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Só que agora o Ananias, ele não quer honrar a vida de Saulo. Por quê? Porque ele ouve o seguinte: ei, Senhor, Saulo? Saulo é um homem, por exemplo, que tem cartas para vir matar a nós cristãos. Saulo é um homem, e entre aspas ele estava dizendo o seguinte: esse homem não presta, entre outras áreas, esse homem é dono de uma boca de fumo, esse homem, por exemplo, batia na esposa, esse homem ele era um prostituto, esse homem isso, esse homem aquilo, esse homem aquilo. E o Senhor olha para ele e diz o seguinte: vá e impõe as mãos, porque ele é para mim um servo escolhido. Entenda que Ananias não queria honrar a vida de Saulo, posteriormente o apóstolo Paulo, mas o Senhor já conhecia tudo o que estava acontecendo e tudo aquilo que seria que é manifestado na vida do apóstolo Paulo. Então, olha só, o nível de desonra dele era não ir, mas Deus já sabia os seus planos. Então, isso é muito importante, sempre nós não olharmos a quem, mas entendermos o processo de honra na vida de outras pessoas. Bom, agora diante disso, eu quero te convidar para que você possa estar entendendo mais um exemplo, e esse exemplo agora é de Joabe, né? Joabe. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel. 2 Samuel, vamos lá, Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 3, o versículo 20 a 21. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele convinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele foi-se em paz. Agora, nessa narrativa contínua agora, você vai ver, por exemplo, que Joabe está vindo de uma guerra com despojos, e quando ele ouve, por exemplo, que Abner esteve ali e que saiu em paz, ele manda chamar com um espírito independente, sem a autoridade de Davi,
rompendo essa autoridade, desonrando a vida de Davi. E sabe o que ele faz? Ele mata a Abner. O capítulo 26 e 27 vai estar dizendo assim, ó: E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe tomou à parte a entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Ou seja, ele estava ali vingando algo que tinha acontecido com Azael, seu irmão, e automaticamente também desonrando a aliança que o rei Davi estava fazendo. Então, é dessa forma que nós precisamos entender. Não devemos estar com um espírito independente dentro da igreja. Nós devemos estar submissos às autoridades que estão ali nos guiando. Por quê? Porque essas autoridades, elas estão zelando por nós. Então, quando que nós somos com um espírito independente? É quando, por exemplo, é nos designado para fazer X coisa e nós, por nós mesmos, com o espírito independente, queremos fazer X, Y, Z, W, X. Entende? Nós precisamos estar caminhando e honrando, ou seja, uma coisa é uma comunicação eficaz, outra coisa é você romper a hierarquia, desonrar a vida, por exemplo, da pessoa que está acima de você, com uma autoridade espiritual que não vem de homens, mas que vem de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 17 vai estar trazendo aqui uma narrativa extremamente importante, do qual nós devemos estar agora honrando aos nossos líderes. Hebreus, capítulo 3 e o versículo 17. Vai estar dizendo assim, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, perdão. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Sabe, meus amados, como é importante nós também não ficarmos dando trabalho aos nossos líderes, mas sim nós sermos pessoas de honra, caminhando na mesma jornada, com o mesmo tipo de pensamento. Agora, quando que você vai estar sendo uma pessoa com um peso, por exemplo, para a vida dos seus líderes? É quando você não se permite ser pastoreado. Quando você não se permite ser pastoreado devido ao seu orgulho. E quando o orgulho vem, você não se permite, por exemplo, que na vida conjugal você seja pastoreado. Quando o orgulho vem, você não se permite que na sua vida física você seja pastoreado. Quando o orgulho vem, você não se permite que a vida financeira você seja pastoreado. Quando o orgulho vem, a sua vida emocional, você não se permite ser pastoreado. Você consegue entender? Na sua vida espiritual, você tem esse rompante e por vezes você não permite ser pastoreado. E sabe o que muitas vezes está acontecendo? Isso pode ser um problema gerado desde a sua infância, onde você, por exemplo, teve uma autoridade que foi opressora e você teve uma generalização, aonde você está dizendo: ninguém vai mandar em mim. Então você vai ter sempre problemas com autoridades devido a um problema de infância que não foi curado e que você não saiu desse processo, por exemplo, de repetição na sua vida. Então é muito importante você se permitir ser pastoreado e quebrado por essa palavra chamada honra. E por favor, quebrando o orgulho. Porque Provérbios capítulo 16, abra comigo aí por gentileza. Olha o que ele está falando sobre orgulho, o rei Salomão. Provérbios capítulo 16 e o versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Meu Deus. A soberba ela vai estar sempre precedendo a desonra. A soberba ela vai estar quebrando, ela vai estar precedendo a queda, a desonra. Você vai estar agora com a soberba, com a arrogância, e você vai estar indo caminhando, por exemplo,
para um abismo, porque a palavra do Senhor fala que um abismo busca outro abismo. Então, quebre a soberba, a arrogância, a prepotência, para que você possa estar avançando. Eu fui um homem que precisei quebrar a minha arrogância, prepotência, a minha soberba, tudo isso. Por quê? Para me permitir ser pastoreado. Hoje sou há quase 10 anos como um copastor em igrejas, né? São 3 igrejas que eu sou copastor e que o Espírito Santo vem falando comigo que é um tempo para mim servir nas igrejas. Então, assim, na atual que eu estou hoje, no ano de 2022, estamos caminhando para 5 anos. Então, isso é importante. Como é que você vai ser submisso, por exemplo, como um copastor? É quando você tem um espírito quebrantado no Senhor para andar em manifestação de honra e com quebra de orgulho. Salmo 131 e o versículo 31 e o versículo 1 vai estar dizendo assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não, não meu exército em grandes assuntos, nem em coisas muitas elevadas para mim. Senhor, o meu coração não se elevou. Em outras traduções vai estar assim: o meu coração não está com orgulho. Na versão NVI você vai encontrar isso. Como isso é importante, nós temos essa narrativa de quebrarmos aquilo que é colocado em nós no dia a dia. Em Lucas, capítulo 10, o versículo 38, né, a 42, você vai ver a história, por exemplo, de Marta e Maria, que recebe ao Senhor Jesus Cristo. E quando elas recebem ao Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que Maria senta-se para ouvir ao Senhor Jesus. Já Marta fica atribulada de um lado para o outro, tentando fazer comida e não tem proveito. E ela ainda vem questionar ao Senhor Jesus porque Maria não está ajudando, sabe? E o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ei, Maria está comendo da melhor parte, ou seja, estava recebendo da palavra do Senhor Jesus Cristo diretamente com ela. Então nós precisamos entender que esse processo de desonra não pode estar acontecendo. Por vezes a pessoa vai na sua casa e você acaba desonrando porque você não para de fazer alguma coisa e você não consegue liberar a atenção necessária na vida dessa pessoa. Portanto, agora nós devemos também parar para ouvir a palavra do Senhor. Se no seu ministério, se aonde você está vivenciando, você quando estão pregando a palavra, estão no estudo, tem gente correndo de um lado para o outro, na verdade, isso é uma base de você ser Marta e não Maria, porque nós devemos parar para escutar a palavra do Senhor em honra, considerando o Mestre, o Espírito Santo em nós. Então, olha só, amados, em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 9, você vai ver uma história que Jesus Cristo aniquilou-se de si mesmo. Aniquilou-se de ser Deus para andar aqui em fé, como uma natureza de servo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Se Jesus, que é Jesus, aniquilou-se de si mesmo para cumprir o seu propósito, quem somos nós para não cumprirmos o nosso? Então nós precisamos entender exatamente qual é a narrativa do Senhor em nós. Agora, olha só, para fecharmos essa palavra, abra comigo em Romanos, Cartas aos Romanos, capítulo agora 12, Cartas aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 9 e 10, que vai estar dizendo assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como isso é importante, amado, nós andarmos em honra, amando o próximo e preferindo, por exemplo, ajudar ao próximo de uma maneira tão especial como diz a palavra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, que nós possamos entender exatamente o processo da manifestação do caminhar em honra. Nós certamente teremos mais aulas sobre a palavra de honra, aonde nós vamos estar vendo também como nós devemos estar honrando aqueles que estão no nosso lado, aqueles que estão abaixo, aqueles que estão acima, né? Como, por exemplo, o processo de honra entre marido e mulher, processo de honra de pais com os filhos, de filhos com os pais. Então nós vamos estar caminhando nessa jornada. Mas para que não fique tão grande, por exemplo, essa aula,
eu quero estar agora reduzindo ela e nós vamos estar caminhando por esse propósito de uma vivência em honra ao Senhor. Se você tem andado, depois de ver toda essa aula, num processo de desonra, esse é o momento de você se arrepender e começar agora a ser guiado pelo Espírito Santo, como fala em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, porque todos aqueles que são filhos ruios, filhos maduros, têm agora o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu quero te deixar aqui um shalom e um beijo no seu coração e que você possa estar agora sendo edificado pelo nosso Mestre, o Espírito Santo. Um forte abraço.